Gonçalo vai embora de sua casa. Ele liga para Matias e descobre que a Adriana foi atropelada. Furiosa, Josefina leva as roupas de Gonçalo até a varanda, enche de álcool e taca fogo, dizendo que Gonçalo não vai se desfazer dela, nem deixá-la sem nada. Ela diz: "Eu vou te espremer, Gonçalo. Vou tirar tudo de você, nem que seja a última coisa que eu faça na vida." Eulália chama Roberta e avisa que a mãe dela está queimando as roupas de Gonçalo. Roberta chega até a mãe. Josefina diz que o desgraçado do Gonçalo a deixou e descobriu sua farsa sobre a doença e foi embora. E agora, Souto disse que as empresas estão em crises financeiras. Roberta diz à mãe que Matias não ficará ali na casa e pode ser que tirem a casa dela devido à crise financeira. Josefina diz que não sai daquela casa de jeito nenhum e precisarão tirá-la dali morta, dentro de um caixão. Josi diz que precisa fazer algo porque não tem nada seguro. Roberta diz que se seu pai tivesse lhe herdado ou se tivesse uma proteção, só desse modo se livraria. Josefina diz que talvez ela tenha essa proteção e vai averiguar. Regina diz a Inês que não soube nada de Antônio, mas deseja que ele esteja bem. Regina diz que sua relação com Antônio não teria funcionado, porque ele estava se tornando um homem inseguro e controlador. Inês diz que espera que ela resolva as coisas com Gonçalo e que viva abertamente com ele. Gonçalo chega ali. Regina diz a Gonçalo que Inês já sabe deles. Gonçalo cumprimenta Inês. Gonçalo diz que veio buscar Constança. Gonçalo diz à irmã que a Adriana sofreu um terrível acidente e foi atropelada. Constança sofre e fica preocupada. Honório chora e diz que não pode acreditar no que está acontecendo. Matias diz que agora há pouco estavam todos juntos. Honório diz que se não fosse por Branca, nada disso estaria acontecendo. Matias diz que vão pegar a Branca, mas por enquanto precisam focar na recuperação de Adriana. Honório diz que se a Adriana morrer, não vai resistir. Ele se culpa. Matilde diz a Jerônimo que ela e Manuela prepararam algo muito especial para ele e Renata e pede que eles se arrumem e fiquem lindos para essa noite. Ele sai para se consultar com Renata. Carlos pergunta quando Matilde irá preparar algo tão romântico para ele. Ela diz que quando se casarem. Eles se beijam e ficam juntos, se divertindo. Jerônimo vai ao quarto de Renata, mas não a encontra lá. Ele encontra uma carta, onde Renata diz que ninguém nunca fez ela sentir o que ele faz ela sentir, porque fazer amor com ele sempre foi maravilhoso. Ela diz que essa foi uma despedida, porque não pode ficar com ele, cheia de dúvidas e contradições. Ela diz na carta que algo se quebrou e não pode se apegar, porque pode entender os motivos por ele ter se casado com ela, mas não pode justificar. Ela diz que precisa se reinventar em outro lugar, outro espaço, e precisa recuperar sua dignidade, estando longe dele. Ela diz adeus. Jerônimo fica muito triste por ter perdido o amor da sua vida. Renata vai ao aeroporto e, por coincidência do destino, se esbarra em Marina. As duas pedem perdão uma à outra e se olham sorrindo. Jerônimo diz a Carlos e Matilde que Renata o ama e foi embora da sua vida porque, apesar de perdoá-lo, não consegue superar todo o mal que a fez. Ele diz que Renata se foi e está destroçado. Matilde diz que talvez Renata ainda volte. Jerônimo não sabe de mais nada e chora. Constança diz a César que vai ir até Honório porque a Adriana foi atropelada. César diz que pode acompanhá-la e, se ela quiser, ficará do lado de fora do hospital. Constança prefere ir sozinha. César pede que ela não o exclua da vida dela. Ela diz que nesse momento quer estar com Honório. César diz que se ela não lhe der seu lugar como namorado dela, isso não vai dar certo. Regina diz a Gonçalo que adoraria acompanhar ele e Constança até o hospital, mas não pode fazer isso. Ele diz que se ela quiser, pode ir. Gonçalo revela a Regina que deixou sua casa e iniciou os trâmites do divórcio. Ele pede que ela fique tranquila, sem remorsos. Ele revela que Josefina mentiu e não tem tumor nenhum na cabeça. Gonçalo diz que a partir de hoje ela será sua namorada diante de todos. Regina se emociona. Souto pede que Daniel conte tudo o que aconteceu, pois Adriana está no hospital. Daniel diz que dirá toda a verdade sobre Branca, mas será diante de Honório e Gonçalo. No hospital, Honório se angustia e quer saber de Adriana.
Matias faz uma ligação para Renata, mas ela não atende. Gonçalo e Constança chegam ao hospital. Constança abraça Honório. Matias diz ao pai que não tiveram notícias e que a cirurgia pode levar horas. Honório se culpa pelo acidente de Adriana. Constança pede que Honório não se culpe. Ele diz que Adriana só sofreu o acidente lhe ajudando a pegar a Branca, mas infelizmente a vadia fugiu. Branca acende um isqueiro e se queima no braço. Branca tem sintomas de loucura. Renata desembarca na capital. Matias liga para ela e informa ela sobre o acidente de Adriana. Adriana se debate entre a vida e a morte, e apesar de ainda estar viva, continua em estado grave. Julieta vai ao hospital e pergunta às enfermeiras informações sobre uma paciente. Ela diz que foi uma menina que foi atropelada fora do lado das empresas Monterrubio. Matias diz que a moça se chama Adriana e pergunta a Julieta se foi ela quem foi a covarde que atropelou a Adriana. Renata chega ao hospital e torce para a Adriana sair dessa e não falecer. Julieta diz a Matias que sua irmã é menor de idade e se assustou, por isso fugiu, mas está ali, mostrando a cara. Matias pede desculpas a ela e diz que está alterado porque a Adriana está em estado grave. Julieta diz que sua família não é gente de muito dinheiro, mas seu pai está disposto a arcar com os gastos do hospital. Matias diz que não será preciso, pois a irmã dela pode ter problemas com a polícia. No dia seguinte, o doutor informa Honório que a Adriana sobreviveu nessas 24 horas e está lutando muito, mas não está fora de perigo não. Renata tem esperanças. O doutor diz que a Adriana quebrou vários ossos e vários discos da coluna dela foram afetados. Por isso, ela pode ficar sem se mexer por um tempo. Honório diz que vão esperar o tempo que for necessário. Marina diz ao tio que, estando ali no interior, fica sem estresse. Severino diz que a vida ali é mais calma. Ele fala que muita gente perdeu suas casas, suas plantações, e ali a maioria das pessoas vivem pelo que o campo produz, as colheitas. Severino diz a Marina que a presença dela ali será ótima, porque o outro médico está na cadeia e não tem nenhum médico ali além dela para ajudá-los. Marina diz que ele conta com ela. Jerônimo pega seu cavalo e sai. Lázaro não sabe para onde Jerônimo vai. Gonçalo diz a Renata e Honório que vai tomar banho e se encarregar da empresa com Matias, para Honório ficar ali pendente de Adriana. Renata consola o tio. Jerônimo entra na fazenda de Augusto, sem que ninguém veja, para pegar cigana, égua de Renata. Ezequiel diz que ele não pode levar a égua sem autorização de Renata ou Augusto. Jerônimo pede que Ezequiel invente um pretexto para Augusto não dar bronca nele. O advogado diz a Augusto que o juiz acabou de libertá-lo por falta de provas e ele está livre e limpo das acusações. Augusto grita e comemora e diz que o estômago de Jerônimo vai embrulhar quando ele vê que não conseguiu fazer nada contra ele. Matias fala com Constança, que falou com Julieta, irmã da moça que atropelou Adriana. Ele fala que não acha justo colocarem a menina na cadeia, porque foi a Adriana quem atravessou a rua sem olhar. Gonçalo diz a Matias que vai ir à empresa e chama ele para irem. Constança vai até Renata. Renata diz à tia que foi ótimo com Jerônimo, mas foi sua despedida e não voltará mais para a fazenda, nem para a vida dele. Renata diz que seu coração dói muito. Ela abraça a tia. Karina descobre que Renata foi embora do povoado porque não pôde suportar a dor que Jerônimo causou nela. Karina pergunta se ele também não pode perdoá-la por ela ter voltado com Álvaro. Ele diz que estão falando de Renata e não deles. Karina diz que sentirá falta de Renata porque ela sempre lhe dava apoio para seguir em frente e vencer na vida. Lázaro diz que sempre disse para ela que Álvaro fazia ela se sentir uma porcaria. Karina diz que precisa acreditar que serve para algo, que é valiosa e que pode seguir adiante, mas pensa que não conseguirá sozinha. Lázaro diz que ela conseguirá vencer, porque é uma mulher muito valente. Karina diz que apesar de tudo, sente pena de ver Álvaro na cadeia. Roberta está sentada na escada. Matias chega em casa. Ela questiona onde ele dormiu. Ele diz que estava no hospital, porque a Adriana foi atropelada e ele e seu pai, Renata e seus tios passaram a noite lá.
Roberta diz que pensou que Renata ficaria na fazenda. Matias diz que Renata só foi à fazenda para convencer Jerônimo de tirar as acusações contra ela. Roberta não acredita e sempre pensa o pior da irmã. Matias diz a Roberta que precisam definir a situação deles e podem conversar à noite. Roberta se irrita. Josefina leva joias a uma joalheria como um empréstimo para pegar dinheiro em troca. Cantu liga para Antônio e diz que hoje verá o prefeito da cidade, que foi amante de Josefina. Antônio pede que Cantu ligue para ele quando conseguir todas as provas. Cantu diz que acredita que por fim vão pegar essa mulher. Jerônimo conseguiu recuperar a égua de Renata. Severino diz a Jerônimo que veio ao abrigo buscar uns remédios que ele deu, que ele doou, e ver se alguém precisa de assistência médica. Severino diz a Jerônimo que sua sobrinha é médica e veio ao povoado. Jerônimo reencontra Marina. Marina o cumprimenta e ele se lembra dela. Renata reza na capela do hospital e agradece à Virgem de Guadalupe por sua amiga estar viva. Ela diz o quanto ama Adriana e chora, porque seria difícil se ela partisse. Renata diz que precisa muito que ela lhe ajude e que lhe dê a força necessária para se manter firme diante de Jerônimo, porque não pode ficar casada com um homem que engravidou sua irmã. Marina diz a Jerônimo que é uma surpresa agradável encontrá-lo ali. Ela diz que é sobrinha de Severino e sua mãe, que em paz descansa, era a única parente dele. Marina diz que veio ajudar o pessoal dali nos dias que for ficar ali. Severino pede que Jerônimo e Renata o acompanhem para celebrar seu aniversário. Jerônimo diz que Renata não está ali e ela voltou à capital e acredita que foi definitivo. Ezequiel avisa Augusto que Jerônimo apareceu ali para buscar a égua de Renata e deixou ele levar. Augusto diz a Ezequiel que ele tem que defender até com a vida seus interesses, porque senão será demitido. Augusto pede para Ezequiel sair dali. Augusto pensa que Renata e Jerônimo se reconciliaram. Jerônimo volta para a fazenda. Carlos diz que ficou preocupado com ele, achando que ele poderia cometer uma loucura. Jerônimo diz que vontade não lhe faltou, mas ama demais Renata e dará tempo a ela para depois reconquistá-la. Severino conta a história de Jerônimo e Renata para Marina. Marina fica surpresa por Jerônimo ter se casado com Renata por vingança. Severino diz que foi por vingança e amor, mas o amor não venceu desta vez. Marina diz a Severino que conheceu Jerônimo quando ele pediu um exame de DNA de uma paciente sua chamada Roberta Monterrubio. Severino estranha e diz que Roberta Monterrubio foi noiva de Rafael Gutierrez e a irmã de Renata. Marina fica surpresa e diz que, pelo que soube, Jerônimo precisava saber se o bebê de Roberta era dele.